E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. O vídeo agora trazendo tudo sobre essa terça-feira do São Paulo. São Paulo que se prepara para o confronto contra o Juventude e também está atrás de reforços. O nome da vez é Puma Rodrigues do Vasco. São Paulo analisa a contratação do lateral e quero que você deixe aí. Você acha que o Puma Rodrigues pode jogar no tricolor? Meu amigo, me pegou de surpresa, confesso. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo e da busca por reforço. Eu tô trazendo todas as novidades para vocês. Crédito de direito autorais, texto na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Essa relação me parece muito uma relação financeira. Estava até conversando com o Alex. Eles falam que não, né? Estão falando que não. Porque nesse momento, os caras da Alemanha têm o interesse de vir aqui, olhar os meninos muito na base e levar esse material humano muito barato para a Europa. O Estevão, o Palmeiras não abriu para nenhum clube vir aqui, não. O pessoal da Europa, o Chelsea viu o Estevão dentro de campo. E claro que o jogador já atuando com a camisa profissional custou muito mais caro. Agora, vem o Cacau, que jogou Copa do Mundo pela Alemanha, brasileiro naturalizado alemão. Os caras olham, pô, tem um menino bom. Esse menino custa quanto? Hoje ele custa muito pouco. Ainda nem vestiu a camisa do profissional. Então eles começam a tirar do São Paulo já na base. Eu não vejo com bons olhos abrir a base para nenhum clube europeu. Se eu tenho uma joia, eu vou lapidar essa joia para que ela possa ser vendida, mesmo que de forma precoce. A não ser que eles não tenham ingerência para fazer esse tipo de negócio na base. Que Se não, já esperar pensou, estrear, gente. ter alguma cor mas é estranho. Sabe, é bom, sabe? Não sei. Tem que ficar muito, assim, com o olho bem aberto, sabe? Porque... Então procura o brasileiro, que intercâmbio vai ter com os meninos da Europa? Nada. Jogar um torneio, até uma outra coisa. Mas enfim, cada um. Os meninos são de São Paulo tá certo. São Paulo sempre foi pioneiro nas categorias de base. Acho que fazer uma ação, assim? Uma troca, às vezes, de jogador, vai pra lá, vem pra cá. Não é momento de mostrar essa garota. São Paulo precisa arrumar dinheiro, na verdade. Mas é isso que vai acontecer, né? Acho que no fundo é isso, pra olha mostrar agora, a garotada, pra Então, poder porque eles vender estão essa mentindo falando que garotada. não. Então Com o São Paulo agora está buscando jogador. Não sei como, quer um jogador versátil para a lateral direita. O Mike, que é da base, voltou a treinar depois de uma lesão, pode ser uma opção para o Crespo. E também, depois da lesão do Oscar, que machucou as vértebras, a diretoria estuda meias no mercado. Eu quero saber como que o São Paulo vai conseguir fazer isso sem ter um centavo para gastar. Versatilidade, criatividade e tal. Enfim, São Paulo vai tentar contratar alguém aí. Ontem apresentou o Tapia. Você tá de meia? Não? Eu tô. Tá bom. Por quê? A minha é curtinha, mais ou menos. Sabe aquela meia? Sei, aquela do meinha. São Paulo. Essa coisa, ela é tão curiosa, é pra brincar um pouco, porque os caras estão brigando aqui. Essa coisa de ter duas necessidades, se você tentar preenchê-la com um jogador, ela vem sendo a tônica do São Paulo nessa temporada. Porém, Isso. é verdade, vou te explicar o histórico. A cada lesão de algum jogador importante, o pensamento de direcionamento é para um cara que faça as duas funções mais carentes. Exemplo, o São Paulo ia contratar o Thiago Mendes, que hoje está no Vasco. Por que o São Paulo ia contratar o Thiago Mendes? Porque o Alisson e o Pablo estavam machucados, o Marcos Antônio talvez não ficasse, e o Thiago Mendes poderia ser um cara que joga nas três posições no meio de campo e às vezes na lateral direita, que o São Paulo ia perder o Igor Vinícius. Aí, o que acontece? Se machuca, tem ruptura do cruzado do Caleri. O que acontece? Se machuca, tem ruptura do cruzado do Caleri. Aí, putz. Entre contratar o Thiago Mendes, que faz isso, e um centroavante, você não tem um centroavante e tal, não, vamos contratar, vamos investir dinheiro do Thiago Mendes no Dineno. Aí vai. Agora, a lacuna maior é a zaga e a lateral direita, porque saíram o Igor Vinícius e o Juan Tressoldi, né? Um era lateral e o outro era zagueiro. Eles eram dois, né? Pois bem, quando o São Paulo estava preparado para investir mais num lateral e num zagueiro, o Rian Francisco rompe o cruzado na base, que era o segundo atacante. O São Paulo, na época, queria um lateral, um zagueiro e um atacante de lado, já que já tinha vendido o William Gomes, o Matheus Alves estava sendo vendido. Pensou até no Sousa lá do Palmeiras, achando que o Casares estava bem com o Marinax, que é o dono do Nottingham Forest. Enfim,
Quando machuca o Rian, putz, vamos no mercado um atacante que faça o lado, mas também faça o centro, o Tapia. Então o Tapia joga de lado, mas se quebrar o galho, como foi contra o Corinthians, ele vai de centro, porque não tem nem o Caleri e nem o Rian. E aí não sobrou dinheiro para dois, nem para o lateral, nem para o zagueiro. Então tem que ser um cara que faça as duas coisas, tipo o Ferrarese. Pensa bem, se o São Paulo está jogando, não servia o Ferrarese de lateral anteriormente, no Zeboio Dia, porque o Ferrarese não é um lateral que avança. Então não dá para cobrir duas posições com uma pessoa só, por mais versátil que ela seja, não dá. Então assim, né, essa é a formação do elenco para essa temporada, né? Que é um elenco que tem algumas virtudes, mas é um elenco imaginário, né? Porque nunca estão todos reunidos. Agora o Oscar vai ficar fora por 2 meses. E o São Paulo, aí eu acho que esse é o dilema, como a gente estava discutindo. O Palmeiras tem condição de, mesmo não estando jogando bem, de caminhar nas 3 frentes, sonhando com as 3 frentes. O São Paulo está disputando as mesmas competições do Palmeiras, com um elenco que parece que são outras séries. A única coisa comum é que eles ocupam o mesmo lugar na Barra Funda de treinos e são clubes da capital. Podem até fazer um jogo parelho. E estão disputando as mesmas competições. O São Paulo tem que fazer opção. O São Paulo não tem o Corinthians no mata-mata da Copa do Brasil, né? Que é o adversário do Palmeiras, que é um clássico que se impõe. Pelo que eu entendi, o Flamengo... Olha lá, o São Paulo está mais... pela política de contratações, jogadores em final de contrato mais velhos, mais parecido com o Flamengo, para você ter uma ideia, do que com o Palmeiras. Pelo que eu entendi do Flamengo até agora, pode ser que eles roam a corda. O Flamengo, na Copa do Brasil, contra o Atlético, ele vai colocar um time alternativo. Porque a conclusão é que o Flamengo não tem um elenco hoje capaz de disputar as 3 frentes. Ele briga pela liderança do Brasileiro, a Libertadores, e vai colocar um time alternativo na Copa do Brasil. O São Paulo vai ter que fazer uma opção dessa, cara. O São Paulo não tem um elenco para jogar 3 frentes, jogadores, né? E acho que a vitória sobre o Corinthians deu um alento, uma esperança. O São Paulo jogou mais contra o Corinthians do que o Palmeiras contra o Galo. A questão é que tem um amanhã, não é só o Corinthians. Ganhar do Corinthians é comum hoje no Morumbi, foi o que a gente falou ontem. A vitória do Corinthians sobre o Corinthians no Paulista, sobrou diante do Corinthians, não quer dizer nada. O jogo seguinte contra a Portuguesa foi mais difícil que o jogo do Corinthians. E o jogo do Juventude vai ser mais difícil que o jogo do Corinthians. Não é um jogo só, no Morumbi, com todo mundo mobilizado, que vai determinar a temporada do São Paulo, né? Tá, mas também não significa que não quer dizer nada. É Não. Tem vários pontos interessantes. É diferente. Acho que formação... já teve o do Red Bull que foi bem, né? Sim, mas aí... Sim, há um ponto de evolução, cara. Claro, mas aí, então, mas eu só estou dizendo em perspectiva, né? Não, para sair do rebaixamento não significa nada mesmo. Precisa de uma sequência de resultados. Exato. Aí sim. Exato. Entendeu? Mas... E aí você vê, o São Paulo vai a Caxias com todos os zagueiros pendurados, o Bobadilha, que foi a grande novidade do Crespo na formação, pendurado. Então daqui a pouco você vai ter os desfalques por suspensão. Quem joga? Né? Então tem essa circunstância toda, o elenco do São Paulo é muito curto. Eu até entendo, pegando a flanela para mim, que diante dessa, e nós vamos ver se depois se vale a pena, porque a minha impressão, Massini, não é que o São Paulo não está seguindo o plano à risca, é que o São Paulo, desesperado por um resultado financeiro, está negociando mal, está se desfazendo de qualquer forma, atrás de um número sem... E aí, quando você vai para o mercado, eu estou falindo, se você... por 10 conto eu vendo qualquer um, você vende mal. Então você vende um jogador... São Paulo está no momento, família vende tudo. Exatamente, família vende tudo, né? Então você vende mal, o cara faz falta. Barato. E barato. Só uma coisa, ele citou os pendurados e a mobilização contra o Corinthians. Falei com um cara do Corinthians, ele disse assim, cara, a gente assistindo o jogo do São Paulo e Red Bull, os jogadores todos que iam para cima dos caras do Red Bull no São Paulo, os do São Paulo recuavam. Ninguém fez a falta, cara, para não tomar o amarelo, para estar contra o... Só que em Caxias, por exemplo, se precisar o pau cantar, vai cantar e acabou. Por que ninguém tomou cartão, só o Alisson tomou cartão contra o Corinthians? Porque isso é mérito do técnico. Não existe só o técnico que tem um outro perfil, que não toma cartão, o técnico, que tem um outro tipo de comando, que delegou responsabilidades. Ou você, né, fica com a flanela do departamento médico, o outro fica com a flanela da contratação.
o técnico mudou um pouco essa situação e acho que ele fez certo em termos estratégicos. Ele tirou um pouco a bigorna das costas, né? Mas é apenas uma partida, são 3 pontos, são 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Em Caxias, o São Paulo, acho que venceu 2 vezes na vida. O Juventude é fraco, mas não é garantia que o São E Paulo... o empate lá é ruim. Então, Não é ruim? É ruim. é isso que eles estão falando, né? Você acha ruim? É ruim. Juventude faz ponto em casa. Eu entendo tudo isso. Não, mas você mas Fora você que ele mantém a sofre. Juventude atrás de também, você, pelo menos. vamos lá. Então não pode servir o raciocínio. O São Paulo, mesmo com dificuldade, com poucos jogadores, tem mais time que o Juventude, certo? Sim. Então o São Paulo tem que ir lá mobilizado e ganhar o jogo. Porque isso vai dar ao São Paulo mais uma vitória, mais 2, acabou a história de rebaixamento, acaba o primeiro turno e você pode até olhar para as Copas de outra forma. Entendeu? E administrar o Campeonato Brasileiro. Não dá para achar que o jogo contra o Juventude é um adversário. Nossa, meu Deus! Olha Né? os jogos aí. A Ele tem que ir sequência lá do e São jogar Paulo. bem, São cara. A sequência do São Entendeu? Paulo tá na tela aí, ó. Juventude e Fluminense fora em casa. Depois Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Inter fora e Atlético Mineiro na Copa... Atlético Paranaense na Copa do Brasil de novo. Aí a minha pergunta, vou fazer uma loucura, pegar até a flanela pra mim. Vamos que o São Paulo faça 6 pontos contra a Juventude e Fluminense. 6 pontos? É. Ganhou os 2 jogos? Flanelinha na minha Por que mão. não? Fez 4. São Paulo ganhou um jogo fora de casa, né? Calma, é uma Mas hipótese. eu tô com a flanela, Tá, é minha, seis- é minha eu acho que hipótese. 6 pontos. Deixa eu falar onde eu quero chegar. Tá. Vai poupar contra o Atlético Paranaense nessas Não vai. circunstâncias? Não vai poupar porque eles não têm coragem de fazer isso. Eles querem a grana da classificação da Copa do Brasil, então eles empurram pro técnico. Eu estou curioso, Aí ferrou, hein? porque o Crespo já passou por isso da Se fizer outra 6 vez. pontos, ele não tem que poupar? Claro. É? O Crespo já passou por isso. O Crespo, ele tem me surpreendido com essas atitudes. Ele já passou por isso na outra vez que ele foi demitido. Ele estava nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, e o brasileiro uma situação parecidíssima, perto da zona de rebaixamento. Foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores e pelo Fortaleza na Copa do Brasil. E aí quando veio para o brasileiro, você está lá embaixo tal, e tudo mais. Eu estou curioso para saber como ele vai encarar a Copa do Brasil, né? Se ele vai com o pé embaixo. Sendo que depois do Atlético, ali, a segunda partida, você tem lá Medellín. E Libertadores com o São Paulo não é brincadeira. E só uma coisa. O São Paulo não vai tirar o pé na Libertadores. A Copa do Aquele Brasil. Inter ali, ó, não é o Inter, né? Porque ele também tem o dele. Também tem o Ele Inter tem e o o Flamengo. O Inter é a mesma situação do São Paulo, contra só que o- o Inter fez os 6 pontos. O Inter O joga Inter contra fez quem? os 6 pontos. Contra o Fluminense, a Copa do Brasil, do Isso. Inter. Então, ele também mas o não Inter- vai a vera com o São Paulo do jeito Mas que ele tá já ali. fez uns pontinhos, né? O Inter fez os 6 pontos obrigatórios em casa. Ele fez os 100%. 2-1-0, maravilhoso. 2 Casa. 1 a 0 em Tudo casa. Tudo em casa. Jogou tudo em casa só. Exato. É. Fez os Ele 6 tem um pontos. jogo a menos, É fez 6 isso. pontos, respirou. Como assim Por isso tem que ganhar a Juventude, cara. Mas aí eu vou repetir tem a pergunta. desculpa também, Se né? ganhar Chega lá, do ó, Juventude, difícil poupa jogar contra o aqui e tal. Atlético. Eu, Se pô, ganhar os dois, fizer 6 pontos. chega lá contra o é Atlético que eu mais falo. 6 pontos. Ninguém no São Quero Paulo. ver ter coragem pra fazer isso. Ninguém no São O Paulo quê? trabalha. Poupar? É. Eu Ninguém também. no São Paulo trabalha bem em planejamento. Detalhe. Mas né? tem que avisar a O torcida. São Paulo, então, o São Paulo vai jogar. O jogo do São Paulo em Caxias é na quinta noite, porque o São Paulo nem olha para a tabela, e contra o Fluminense às 4 da tarde domingo. O que vai acontecer? É o menor intervalo. Por que o São Paulo não está jogando quarta-feira, se ele jogou sábado? O Juventude jogou domingo. Dane-se, domingo para quarta. tá tudo bem. Por que o São Paulo não está jogando na quarta-feira contra o Juventude, em Caxias? Porque os caras não pensam em detalhes. Você tem um elenco curto com 20 pendurados, domingão, É um 16 tiro no horas. pé, né, cara? Aí, eu sabe como é que detesto, é? mas eu tenho que concordar. Meus amigos, o São Paulo que está no mercado, sem dinheiro, buscando um zagueiro, um lateral e um meia, um meio de campo. Nas últimas horas aí saiu a informação que o São Paulo está em avaliação, está sondando o Puma Rodrigues, o São Paulo que não tem dinheiro para trazer um jogador caro, da Europa muito menos. O São Paulo que busca também um zagueiro e tá desesperado atrás de um meia. Aí eu fico imaginando, você arranjar um lateral sem dinheiro é difícil. Você arranjar um zagueiro sem dinheiro é difícil. Agora imagine você achar um meia sem dinheiro.
O São Paulo realmente, infelizmente, se tornou um clube onde tem que fazer milagre. E o pior é que o São Paulo precisa, porque na lateral direita, o Mike, muito bom menino da base, ele se recuperou de lesão, já está à disposição do Zubeldia e do Crespo, e já pode até ser relacionado e ir para o banco de reservas no jogo contra o Juventude. Para o meio de campo, nós temos o Rodriguinho, que nunca se firmou. Sabe o que é o meu medo? É que eu acho até que o Rodriguinho é um jogador que tem potencial. Mas o meu medo é que o Rodriguinho se torne um Igor Gomes, um Lucas Fernandes, um Toró, um jogador comum. Que não seja um jogador que se destaque acima dos demais. Que seja um jogador desse de meio de tabela de Campeonato Brasileiro. De time pequeno de Campeonato Brasileiro. Para onde o Lucas Fernandes foi? O Igor Gomes está lá no Atlético Mineiro, mas nem é titular absoluto. Joga uma, reserva outra, joga uma, reserva outra. O Toró, ninguém sabe cadê. Sabe, se eu não me engano, o Toró tá até jogando na Série B. Acho que eu tava assistindo um jogo esses dias e ele entrou. Sabe? Cara, esse é o meu medo. Porque eu vejo que esse moleque tem potencial. Assim como o Mike, eu vejo que o Mike tem muito potencial de se tornar um grande lateral. Um grande lateral. Mas esses meninos têm que ser colocados no momento certo, da forma correta. Porque se a gente for parar para lembrar, o último jogador que deu uma boa grana pro São Paulo foi o único jogador que passou por todos os processos corretos. Lucas Beraldo. Foi passando processo por processo, entrando aos poucos, entrando devagar, até se tornar titular absoluto do São Paulo. E foi vendido por uma bala. Fora isso, todos os outros jogadores do São Paulo entraram ou na fogueira ou mal entraram. Antony teve pouco tempo no São Paulo, não conseguiu nem amadurecer direito. Quando ele começou a acertar os chutes, foi vendido. Aí você coloca David Neres, Luiz Araújo e tantos outros. E tantos outros. Eu, sinceramente, gostaria que esse Rodriguinho rendesse mais, amadurecesse. Quem sabe o Crespo pudesse dar mais oportunidades para ele. Esse Mike, para mim, se passar pelos processos, tem tudo para se tornar um grande lateral direito, mas assim, um ótimo lateral direito. Tem muita qualidade. Agora, se for para você ir buscar, e isso aqui é um conceito, um pensamento meu. Se for para você ir buscar jogador mais ou menos mediano, jogador de compor elenco, por aí, você pega esses caras na base. Jogador para compor elenco, você coloca na base. Não, nós precisamos de um lateral titular. Aí eu concordo. Nós precisamos de um meia para brigar pela titularidade. Ok. Agora, se for para trazer um meia para jogar com 3 volantes, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio, não precisa trazer um meia. Pega o Rodriguinho que tá lá. Bom, você vai comprometer sua folha, gastar dinheiro para trazer alguém para compor elenco, para ficar no banco de reservas? O São Paulo hoje, ao que parece, conseguiu acertar a lateral esquerda, com o Enzo e o Wendel. Excelente. A zaga do São Paulo também é de um excelente nível. Arboleda, Ferrarese, Alan Franco. Tem o Sabino ali que destoa um pouco. Ponto fraco do São Paulo é a lateral direita. O Cedric é um bom lateral, mas não joga muito bem como ala. Então precisa de um lateral. Tem um menino lá na base, o Mike. Mas o São Paulo tem bons volantes, não tem um meia. O Alves foi vendido. O Hugo, se eu não me engano, ele teve uma lesão séria, né? Ele rompeu o ligamento na final da Copinha. Ninguém sabe quando volta. E o ataque do São Paulo até um ataque decente. Infelizmente, hoje o São Paulo se reduz a isso. Um time endividado. Então você trazer um lateral como o Puma Rodrigues, será que ele vai chegar para ser titular? Será que ele vai jogar 2 jogos e a torcida do São Paulo vai falar: meu Deus, olha o nível desse cara jogando? Porque nem a torcida do Vasco acha ele um puta lateral.
Se for pra você ter alguém pra oscilar, um moleque da base é bem melhor. Você coloca o Cedric Soares, vai indo com o Cedric Soares e vai dando oportunidade pro menino da base, pra ele ir jogando, pra ele ir amadurecendo. Agora, que o São Paulo realmente precisa de um meia pra cobrir as faltas do Oscar, pra revezar com o Oscar, e de um lateral, de um ala decente, isso não é dúvida pra ninguém. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!